Olá a todos, aqui é a professora Iris de Geografia e esse é um vídeo de correção da avaliação diagnóstica do 8º ano. Questão 1. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disso conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pero de Magalhães Gândavo, em 1576, no século XVI, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra o quê? O que o Pero de Magalhães quis dizer quando escreveu essa sua observação? As palavras do Pero são um claríssimo exemplo de racismo. Na época em que ele viveu, no século XVI, racismo ainda não era considerado crime. Hoje é. Quando os portugueses chegaram aqui, meninos, quando eles chegaram ao Brasil, eles encontraram sociedades indígenas com organizações, com crenças e com costumes diferentes do que eles já tinham visto até então. Né? O que existia lá no mundo europeu ocidental era algo bem diferente do que eles encontraram aqui. Então, eles vieram com uma visão totalmente etnocêntrica. O etnocentrismo é uma forma de enxergar o mundo, é uma forma de interpretar o mundo com base na sua própria cultura. É desconsiderar as culturas alheias, né? O etnocentrismo vê a sua cultura e o seu povo como sendo melhores que os outros. E o etnocentrismo, na verdade, foi causa de grandes tragédias ao longo da história da humanidade. E aí, se você reler o texto, você vai perceber como ele mostra a desvalorização dos padrões culturais descobertos aqui no Brasil. Os portugueses chegaram aqui, não entenderam o que eles encontraram, acharam que eram melhores que os indígenas e começaram a redigir cartas, a fazer observações sobre como funcionava a sociedade indígena. E na verdade estava tudo errado. Eles não entenderam absolutamente nada. Então, o que esse texto demonstra é a incompreensão dos valores socioculturais indígenas por parte dos portugueses. Item D. A resposta correta é o item D. Questão 2. A obra Mestiço, de Cândido Portinari, permite visualizar um termo que caracteriza bem a população brasileira, a mestiçagem. Esta miscigenação promove um aspecto positivo na sociedade brasileira. Assinale a alternativa que corretamente traz este aspecto. A população brasileira, 8º, se originou a partir da miscigenação, a partir do cruzamento, a partir da mistura de vários povos. E os principais grupos que formaram a população brasileira são os indígenas, os brancos e os negros, né? O indígena, o branco europeu e o negro africano são os grupos étnicos que majoritariamente participaram da formação do povo brasileiro. Então, entre outros aspectos, o que a miscigenação trouxe foi uma grande diversidade cultural. Essa diversidade cultural, ela se manifesta na nossa língua portuguesa, se manifesta na religião, se manifesta na música, na alimentação, na arquitetura, no vestuário. Essa diversidade cultural vem dos grupos formadores da população brasileira, vem do indígena, vem do negro africano, vem do branco europeu. Então, o item correto, esse aspecto positivo que a miscigenação nos traz é a diversidade cultural. Item D. Questão 3. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, de região ou até de domicílio. Quando o indivíduo sai de um país para outro em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome de quê? O que ele é quando ele deixa o seu país para viver em outro, para ter uma vida melhor? Como a própria questão diz, meninos, migração é o deslocamento de indivíduos de uma região para outra, ou de um país para outro, né? Envolvendo mudança permanente de residência. E aí as migrações podem ser internas ou nacionais, são aquelas que ocorrem dentro do mesmo país,
ou elas podem ser externas ou internacionais, que são aquelas que ocorrem entre países. Quando uma pessoa deixa o seu país ou a sua região de origem para ir morar em outro local, ela é um emigrante. Uma vez que ela chega num país estrangeiro, ela é uma imigrante. E o que a questão pede é que a gente diga quem é aquele indivíduo que sai do seu país para outro. Aquele indivíduo que sai do seu país para morar em outro é um emigrante. E aí, quando esse indivíduo chega naquele outro país estrangeiro, lá ele vai ser um imigrante, certo? Item correto, item D. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas a diferença está em quem chega e quem sai, né? Quando você sai, você emigra. Quando você chega lá no país, você é um imigrante, você está imigrando, certo? Então, para entender se é imigrante ou imigrante, você considera o país. Se você está saindo, você é um E. Se você está chegando, você é um imigrante, certo? Vamos para a questão 4. O mapa a seguir demonstra o quê? O que esse mapa está querendo dizer? Vocês estudaram isso, então vocês vão entender de cara que essas setas significam os fluxos migratórios no Brasil no século XX. Desde a década de 1950, meninos, o Nordeste se tornou uma região de saída de pessoas para outras regiões, certo? A baixa oferta de empregos, os baixos rendimentos da população, as pessoas ganhavam muito, muito pouco. As secas, a fome, o fato de que o Nordeste era esquecido no Brasil, era esquecido pelo governo federal, né? Era uma região bem atrasada, porque não recebia investimentos também. Então, tudo isso contribuiu para que, a partir da década de 50, muita gente saísse daqui e fosse para outras regiões do Brasil. Além disso, né, contribuiu para isso, para esse êxodo daqui do Nordeste para outras regiões, contribuiu também a industrialização do Sudeste. Contribuiu também a construção de Brasília no Centro-Oeste. Né? Esses eventos atraíram muitos nordestinos que buscavam melhores condições de vida. A partir da década de 70 do século XX, os fluxos migratórios do Nordeste e do Sul do Brasil começaram a se direcionar muito fortemente também para o norte do nosso país e para o Centro-Oeste, porque nessa época, né, havia muitos incentivos dos governos estaduais e do governo federal. Havia o avanço da agricultura e da pecuária, tinha a expansão da fronteira agrícola, né, entre outros fatores. Então, isso ajudou para que esses fluxos se direcionassem para essas regiões. E aí, lá a partir dos anos 90, né, a partir da década de 90 até os dias atuais, a gente tem uma diminuição nos fluxos que saem do Nordeste em direção ao Sudeste, e a gente também tem um fenômeno chamado migração de retorno. Muita gente está retornando dessas regiões, né, para onde eles foram, para onde as suas famílias, os seus antepassados foram, estão retornando para o Nordeste, porque hoje o Nordeste não é mais aquela região atrasada que era 50, 60 anos atrás. Então, o que esse mapa demonstra? Demonstra os fluxos migratórios no século XX no Brasil. Questão 5. Cândido Portinari, que viveu entre 1903 e 1962, foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do modernismo, cujas obras alcançaram renome internacional. Filho dos imigrantes italianos Giovan Battista Portinari e Domenica di Bassano, era o segundo filho entre 12 irmãos. Aos 6 anos, Portinari já começava a desenhar, e ao longo da sua carreira ele conseguiu retratar em suas obras o dia a dia do brasileiro comum, procurando denunciar os problemas sociais do nosso país. No quadro Retirantes, produzido em 1944, Portinari expõe o sofrimento dos migrantes, representados por pessoas magérrimas e com expressões que transmitem sentimentos de fome e miséria. Sobre o tema dessa obra, assinale a alternativa correta. Como vocês podem ver nessa imagem, né, na sua obra Retirantes, o Portinari exibe uma família de retirantes nordestinos,
Retirante, meninos, é o mesmo que a pessoa ou o grupo de pessoas que abandona a sua terra por causa da seca e por causa da miséria e vai em busca de outros locais com maiores oportunidades, né, com melhores expectativas de vida. A seca na região Nordeste oitavo ano sempre foi um fenômeno natural, né? A seca existe naturalmente nessa região. Só que a seca também é, aqui no Nordeste, um problema grave, um problema histórico, um problema político. Né? Não são apenas fatores climáticos, não são apenas fatores naturais que explicam toda a miséria que assola as populações do Nordeste em épocas de secas severas. Existe uma verdadeira indústria da seca, né? Políticos mal intencionados muitas vezes se aproveitam da seca e da miséria da população para usar a água, por exemplo, como moeda de troca, entre outras coisas escabrosas que acontecem, né? E as secas aqui, elas estão relacionadas com migrações, com o êxodo de nordestinos, com a saída de nordestinos daqui em direção a outras regiões do país. Então, o item correto dessa questão é o item C. Os retirantes fugiram dos problemas causados pela seca, pela desnutrição e pela grande mortalidade infantil no Nordeste. Se vocês observarem atentamente a obra do Portinari, vocês vão poder notar elementos que caracterizam isso, que caracterizam a busca por fugir da seca, por fugir da miséria. Vocês estão percebendo essas crianças aqui, ó, com aspecto fantasmagórico, com aspecto assustador? Aqui vocês podem perceber uma criança com o que é chamado de barriga d'água, né? Aquela criança magricela, mas com a barriga enorme. O que é isso, na verdade? Isso é uma doença. Isso é esquistossomose, que é aquela doença causada por um verme, que é muito comum em lugares que as pessoas não têm acesso a saneamento básico. Se vocês observarem aqui atrás, dá para ver os urubus sobrevoando. E existe urubu onde tem carcaça de animais mortos. Né? No caso aqui, mortos pela seca, pela fome, pela falta de água. E aí, os pés descalços aqui mostram, evidenciam a dor e o sofrimento no solo árido, né? No solo sem vegetação. E aí você pode notar também as expressões dos adultos, né? As expressões de espanto, de desespero. Então é uma obra que fala muito, é uma obra muito expressiva, genial e bem impactante, né? Item correto, item C. Vamos para a questão 6. Os mapas abaixo ilustram o processo de urbanização brasileira ao longo da última metade do século XX. Acerca desse tema, marque o que for verdadeiro. Então, a gente tem esses dois mapas, um que mostra as cidades com mais de 100 mil habitantes na década de 70 e outro que mostra as cidades com mais de 100 mil habitantes 26 anos depois, lá em 1996. O que está certo aqui desses itens? O item 1 diz que o fenômeno da urbanização no país caracteriza-se pelo crescimento igualitário das cidades em todas as regiões. A urbanização oitava é o aumento expressivo da população das cidades em relação à população do campo. A urbanização é um fenômeno que está ligado com o crescimento populacional e territorial das cidades. A urbanização brasileira foi se intensificar a partir do século XX, certo? Ela está intimamente relacionada com a industrialização, que foi um dos fatores que contribuíram para o deslocamento das pessoas das áreas rurais em direção às áreas urbanas. A industrialização atraiu as pessoas. E esse processo de saída do campo para a cidade a gente chama de êxodo rural e contribuiu bastante para a urbanização no Brasil. Então, o item 1 fala de crescimento igualitário das cidades em todas as regiões? Não é verdade. Porque a região que primeiro se industrializou e, consequentemente, a região que primeiro se urbanizou de forma mais intensa foi a região sudeste. Vocês podem observar, inclusive nos dois mapas, que essa é a área que mais concentra as cidades com mais de 100 mil habitantes, tanto em 1970 quanto lá em 1996. Há um aumento, vocês podem perceber. Então, a região sudeste foi aquela
que mais se urbanizou, aquela que teve um crescimento urbano mais considerável, se a gente comparar com as outras regiões do Brasil. O item 1 está incorreto. O item 2 fala que as cidades brasileiras que mais cresceram na segunda metade do século XX estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste. É isso que vocês observam no mapa? O crescimento das cidades está maior nas regiões Norte e Nordeste? Não, né? As cidades que mais cresceram estão localizadas especialmente no Sudeste, que é a região que possuía a maior infraestrutura e que concentrava o maior número de pessoas, né? E, por consequência, foi a região de maior crescimento urbano na segunda metade do século XX. O item 3 fala que o processo de urbanização no Brasil é acompanhado pela concentração industrial na região Sudeste. Perfeito. As indústrias se concentravam principalmente na região Sudeste, a região Sudeste se tornou uma região muito atrativa e, consequentemente, se urbanizou de forma bem intensa. E o item 4 fala que o Brasil se urbanizou principalmente na década de 70, quando a população do campo era maior que a população das cidades. Não, o Brasil começou a se urbanizar especialmente a partir da década de 1950. E na década de 1970, mais da metade dos brasileiros já morava nas zonas urbanas, certo? Então, item incorreto. O único item certo da questão 6 é o item 3. Meninos, ainda faltam 4 questões para a gente concluir. Para o vídeo não ficar extremamente longo, a gente vai parar esse por aqui e vamos dar continuidade à correção desta avaliação diagnóstica no próximo vídeo. Obrigada!